A linguagem é a forma que você tem de se relacionar com o mundo, é o que te faz ser humano. E quando será que a linguagem começa a fazer parte da nossa vida? No começo fala por ela, mãe, fala pelo bebê, ela mesma responde, vai, né? Ah, então você quer mamar? Você está com fome? Então vamos trocar a fralda? Enfim, ela vai sustentando, né, as ações dela na relação da criança, permeada de linguagem, né? Mesmo que ela não fale, não oralize o tempo inteiro. Às vezes a gente vê crianças de 2 anos, nossa, igualzinho a mãe, nossa, igualzinho ao pai. Né? São todos processos, mecanismos, né, de incorporação da cultura, né, e a linguagem faz parte disso. Só que a criança, a gente diz assim, a criança não aprende só a língua, né? Não aprende a falar, ela aprende modos de dizer. O bebê vai tornando próprio de si mesmo aquilo que é comum na cultura. De acordo com essa definição, a matemática seria uma linguagem, a física e a química também. É por meio da linguagem que transmitimos os conhecimentos acumulados ao longo da história. Mas a linguagem é mais que isso. Ela serve para demonstrar minha raiva, minha alegria, minha frustração, meu ódio, minha inveja. Todos esses elementos são manifestados pela linguagem. Essa é a função emotiva da linguagem. Você pode perceber, portanto, que a partir do domínio linguístico, cada um de nós é observador, que formula interpretações das experiências que tem e com ela vai modelando a própria identidade, a forma particular de se agir. A constituição da linguagem, né, é ao mesmo tempo a constituição do pensamento, e isto implica exatamente uma imagem de si, né, ou seja, o nascimento da consciência, né, isso no Ocidente moderno pode ser entendido como sujeito, a constituição do sujeito. É a possibilidade que a criança, a partir de entende, de se produzir como subjetividade. Por meio da linguagem, também comunicamos às outras pessoas nossos desejos, opiniões e decisões, podendo intervir no fluir dos acontecimentos. O teatro é uma forma, eu acho que é uma forma de linguagem, é um jeito da pessoa se expressar. E dentro do teatro tem várias formas da pessoa se expressar, né? O teatro não é uma coisa só. Tem coisas específicas da comédia, tem coisas específicas da tragédia, então tem linguagens como do palhaço ou do bufão, tem o né? Dentro das artes cênicas tem várias formas de expressar. E eu acho que quando a pessoa decide o que ela quer falar para o mundo, o que ela quer contar, a história que ela quer contar, ela escolhe a forma como ela quer contar. A linguagem verbal é mega importante, estou conversando aqui com você, mas se tirar o som disso que eu estou falando para você e ficar só a imagem, acho que as pessoas vão saber mais ou menos do que é que eu estou falando. Pesquisar, pode perguntar para a mãe. Como eles são visuais, eu não posso, por exemplo, explicar um texto de costas. Eu não posso dar um ditado para eles. E eles escrevendo e copiando e olhando. São coisas muito difíceis. Então, eu tenho que facilitar a comunicação, né, deles. Eu tenho que facilitar através do visual, do gestual, da expressão facial, expressão corporal, da oralidade também, porque eles vão viver numa sociedade que não conhece Libras, né? Então, eles vão ter que aprender a se virar, um mínimo, né? O que é? O professor, né,
ele, digamos, de maneira mais técnica, mais especializada, ele vai colocar as crianças, os jovens, em contato com uma ou outra especificidade da cultura, cada uma delas, não é? Quer dizer, desde a mais básica da linguagem, do exercício de linguagem, até aquela dos conhecimentos específicos. Com isso, o que ele está fazendo, o trabalho dele é muito maior. É um trabalho de gerando as condições de aprendizagem necessário para que as crianças e os adolescentes se tornem produtores culturais, criadores de cultura. E criadores exatamente no sentido crítico da palavra, quer dizer, criadores de cultura e diferenciadores de cultura. A linguagem tem a função muito importante de criar utopias. Com a linguagem, eu posso antecipar o futuro, eu posso recriar o futuro, segundo os meus anseios. Portanto, é com a linguagem que os homens sonham, é com a linguagem que os homens projetam o futuro e com a linguagem que eles começam a construir o futuro. Portanto, a linguagem, nisso, tem uma função política subversiva muito grande. Ela nos mostra que a realidade que nós vivemos não é a única possível, é uma delas, mas eu posso construir outras realidades e lutar para implementar essas realidades.